você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E hoje eu vou dividir a minha experiência com o livro O Bebê de Rosemary. Então, se você já gostou do assunto, já deixe seu like. Se estiver aqui no canal pela primeira vez, aproveita, se inscreva também, ativa o sininho e vamos falar de livro. Um livro que eu li pelo Kindle, mas vou deixar a imagem aqui do ladinho para ficar mais fácil para vocês verem. O Bebê de Rosemary foi escrito por Aaron Levin em 1967. E se você pensa, por exemplo, que você vai ler uma história de horror, uma história de medo, eu te falo que não é, pelo menos não foi a minha experiência com esse livro. E ele me surpreendeu muito, porque ele acabou me fazendo pensar em outros tipos de medo, e não do sobrenatural ou de satanismo, enfim. Mas vou explicar aí no decorrer do vídeo para vocês sobre essa história. Ambientado em Nova York, a gente tem como protagonista a Rosemary, que é uma jovem casada recentemente com o Guy. O Guy, ele é um ator ainda no começo, ele chegou a fazer alguns filmes, teatro, comerciais, mas nada reconhecido, nada que o deixa famoso, então ele está lutando para crescer no trabalho dele. E os dois estão à procura de um apartamento para morar. Eles acabam até fechando no começo com um apartamento moderno ali que eles gostaram, mas de repente surge a oportunidade de um apartamento ficar vazio num determinado prédio, que é o sonho de toda pessoa. A Rosemary gostava muito, sempre teve vontade de morar naquele prédio. Era um prédio bem antigo, mas que muitas celebridades já se hospedaram ali, já moraram ali, enfim. Eles vão conhecer o prédio e a Rosemary fica encantada, porque o apartamento, ele é enorme, é tudo que ela sonhou, enfim. Eles acabam desistindo do outro apartamento e vão morar nesse apartamento desse determinado prédio. Aí ela começa a fazer uma reforma nesse prédio, tudo. Ela tem um amigo, o Hunt, se não me engano é assim que fala o nome dele. Ele é quase uma figura paterna para ela, ele é um grande amigo dela, e eles vão jantar, o Guy e ela vão jantar com o Hunt. E eles comentam que eles vão se mudar para esse prédio. E o Hunt acaba ficando um pouco preocupado com eles, né? Com a Rosemary. Ele fala, olha, vocês sabem sobre esse prédio, a história desse prédio, né? Que já aconteceram muitas coisas ali. Tem um índice alto de suicídios ali nesse prédio. Já moraram ali duas irmãs que comiam bebezinhos. Um bebê foi encontrado morto. Enfim, várias situações ali que até deixam a Rosemary um pouco preocupada, mas ela fala, esse tipo de coisa pode acontecer em qualquer lugar, não é porque é ali, enfim. Ele, de qualquer forma, ele fica um pouco preocupado, coloca uma pulguinha ali atrás da orelha da Rosemary, mas nada que preocupe. A Rosemary começa a fazer a reforma da casa dela, tudo, e um dia ela desce para a lavanderia lavar suas roupas e conhece uma jovem. Essa jovem conversa com ela, elas fazem uma amizade ali. Comentam até que não gostam muito do ambiente da lavanderia, que você vê que é retratado de uma forma meio sinistra ali, né? Muito escuro, aquela coisa. E elas combinam até de irem lavar as roupas juntas. Essa jovem, ela comenta com a Rosemary que ela mora, inclusive é vizinha de porta, né? De frente, eles dividem o mesmo andar ali do prédio. E ela foi adotada por um casal de idosos. Ela foi retirada das ruas, ela era mais drogada, e eles acabaram acolhendo ela em casa, porque eles não tiveram filhos, enfim. E ela fala muito bem desses idosos, tratam ela como se fosse uma filha. E a história vai seguindo, até que um dia a Rosemary e o Guy estão voltando de um jantar, e eles percebem uma movimentação ali na porta do prédio. E quando eles chegam mais próximo, eles veem que essa jovem ela tinha se suicidado. Esse é o momento em que os Castevet, eles que são esse casal de idosos, chegam e conhecem a Rosemary e o Guy. Ela fala algumas palavras de conforto para a senhora Castevet e vão para suas casas.
No dia seguinte, essa senhora bate na porta da Rosemary e vai agradecer as palavras de consolo, tudo, querendo fazer uma amizade, mas já vai entrando no apartamento, já começa a olhar tudo, invade a casa, pergunta preço das coisas. Sabe aquela pessoa entrona, invasiva? É bem essa senhora. E aí, por fim, ela falando, olha, eu tenho uma carne assando no forno, eu quero que vocês venham jantar com a gente. Ah, por favor, venham, é a primeira noite sem a moça com a gente e tal. Aí eles acabam indo e acabam fazendo uma amizade com esse casal de idosos, que são muito estranhos. Não só pelo fato dessa senhora, a Minnie, ela ser muito invasiva, mas, enfim, meio, uma coisa muito esquisita. Mas o Guy se encanta com o Roman, que é o marido dessa senhora, e a Rosemary até acha que eles representam para o Guy agora talvez como se fosse uma família para ele, né? Aquela coisa de paternal mesmo também. Vão decorrendo o tempo, né? Eles querem ter um filho, eles pensam em ter um filho. O Guy, na verdade, não estava querendo de começo, depois ele topa, eles tentem ter esse filho. Só que, numa determinada noite, a Rosemary e eles estão jantando, e no meio desse jantar, a Minnie Castevet, ela bate na porta e oferece para os dois uma sobremesa. E, nossa, o Guy fica feliz da vida, que ela foi lá, né, se prontificou, que senhora legal, né, aquela coisa. A Rosemary não gosta muito da sobremesa que ela ofereceu. O Guy fica indignado com ela, fala, nossa, por que você está fazendo esse pouco caso, né, com a senhorinha, ela foi tão bacana, tal, enfim, ela finge que come um bom tanto da sobremesa, mas descarta o resto, enfim. Nessa noite, a Rosemary, ela começa a passar mal. Ela tem uma tontura e ela acaba sendo praticamente dopada. E ela tem, nessa noite, uns sonhos muito estranhos, muito assustadores. Ela não sabe se aquilo lá foi realidade ou não, enfim. Não posso entrar nesse detalhe, que é uma coisa muito importante do livro. Mas acontecem coisas ali que deixam a gente até um pouco perturbado. Isso eu tenho que falar que é tipo como se fosse realmente um gatilho. É um livro que tem um gatilho que fala sobre alguns tipos de violências, manipulação, enfim. Passado um tempo, a Rosemary fica grávida e todo mundo fica feliz. O Guy, o Roman e a Minnie Castevet, eles começam a querer não dominar, mas conduzir toda a situação. Então, meio que a Rosemary, ela fica numa situação em que ela acaba não tendo muita voz para ela, para o que está acontecendo com ela ali. Então, por exemplo, a Minnie Castevet, ela fala, não, você já tem um obstetra, não, esse daí não vai servir para você, eu tenho um amigo que é o melhor obstetra aqui do país, ele já foi premiado, então ele vai te atender, ela já liga na hora para ele, já consegue uma consulta que vai cobrar muito, vai ter um bom desconto lá para ela. Ela agradece, ela fala, nossa, obrigada, né, que legal que vocês estão fazendo isso pela gente e tal. E aí esse obstetra começa a tratá-la, ele recebe a Rosemary semanalmente e fala, não, olha, você não vai tomar pílulas de vitamínicas, não, deixa que a Minnie, ela trabalha com ervas, ela vai fazer essas ervas para você e você vai ter uma coisa muito mais natural, que eu confio mais, enfim. Ele vai fazendo todo um tratamento e vão acontecendo coisas com a Rosemary que ela vai sofrendo muito. Então a gente vai acompanhar a gravidez da Rosemary durante boa parte do livro. A gente acompanha essa gravidez, onde a Rosemary perde muito peso, sente muitas dores e todo mundo trata essas pessoas, né? Tratam como se fosse uma coisa normal. Vai passar. Daqui 2 dias passa a dor e a dor não passa, enfim. Até que o Hunt, esse amigo dela, que ele é um senhor, que ele é um escritor, escreve livros de fantasia, ele conhece o Roman Castevet e ele percebe que tem alguma coisa errada ali. Ele não gostou muito do Roman, ele não gostou ela ganhou um amuleto
para dar sorte da Minnie Cassavetes, que tem uma erva dentro que eles chamam de raiz de Tanis, mas que o Hunt, que é uma pessoa muito estudada, né? Ele sente até o cheiro, tem um cheiro muito forte, meio muito ruim, nem a Rosemary gostava muito daquilo. Enfim, ele fala, nossa, isso parece um fungo, um bolor, não sei. Aí ele vai para casa dele e vai dar uma investigada. E aí ele liga na mesma noite para Rosemary, falando, olha, você pode me encontrar em tal lugar, que eu quero conversar com você, né, porque tem um assunto importante. Ela vai no dia seguinte encontrar com o Hunt, só que ele não vai a esse encontro porque ele sofreu um problema de saúde e ele de repente ficou em coma. Então ela fica sem saber o que aconteceu. Mas no decorrer do livro a gente vai percebendo, né, a história, o que acontece, através do que algumas dicas que esse amigo Hunt deu para Rosemary. Então você tem duas vertentes nessa história, porque a história tem um narrador, mas é toda narrada pela visão da Rosemary. Então, você tem ali essas duas linhas de pensamento. Você pode tanto pensar que a Rosemary ela está sendo vítima de uma seita de bruxaria, de satanismo, tanto quanto você também pode pensar que ela está tendo um surto psicológico, ela está enlouquecendo, imaginando coisas. Então você fica realmente durante grande parte do livro ali, obviamente, né? É um livro muito antigo, é um clássico. Existe o filme, muita gente conhece a história pelo filme. O filme também é dessa época aí de 1967, por aí. Assisti até o filme, é muito fiel ao livro, eu gostei bastante do filme. Eu acho até que ele é mais interessante para quem lê o livro, porque aí você consegue... Obviamente, quem não lê o livro vai gostar do filme também, vai entender toda a história, mas por ele ser tão fiel assim ao livro, eu achei muito legal, achei muito interessante. E aí você vai acompanhando essa vida da Rosemary, né? O que vai acontecer. Eu achava realmente que, pelo título do livro, O Bebê de Rosemary, eu achava que a história seria sobre após o nascimento desse bebê. Então, mas não, ele é todo sobre... a grande parte sobre a gravidez da Rosemary, e acontece aí alguma coisa aí que eu não vou contar para vocês, obviamente, tem que ler o livro, que eu gostei bastante desse livro, eu me surpreendi, na verdade, eu esperava realmente um livro que fosse me assustar por conta do sei lá, do diabo, do satanismo, mas ele me surpreendeu porque eu acabei ficando um pouco mais assustada com essa situação que a Rosemary vive, que é muito angustiante. Você pode trazer até para a vida real muitas coisas. Por exemplo, a forma como ela é manipulada pelas pessoas, como as pessoas não respeitam o corpo da Rosemary, não respeitam a vida, o que ela quer fazer na gravidez dela, como ela quer conduzir a gravidez dela. Ela é a todo momento metralhada por informações e por manipulações dessas pessoas sobre a vida dela. Então ela perde totalmente o direito ali de, sem ter voz realmente sobre o que está acontecendo com ela, sobre aquele momento. Tipo, ela tá ali morrendo de dor, as pessoas, não, isso vai passar. E aí ela acaba catando aquilo. Então você fala, nossa, mas ela não vai ter reação, né? Nossa, se fosse eu já tinha ido em outro médico, já teria feito outra coisa, sei lá. Mas não, a gente sabe que infelizmente, não digo obviamente, isso é uma ficção, é uma história, mas situações ali que a gente sabe que infelizmente podem acontecer e acontecem às vezes com muitas mulheres, né? Então isso realmente é muito chocante, é muito assustador. Então nesse quesito realmente é muito apavorante. E é interessante saber até que foi um homem que escreveu esse livro. Quando eu li o nome do escritor, eu achei que era uma escritora, na verdade, mas foi um homem que escreveu sobre isso e eu achei demais, achei muito, muito legal. Então, essa foi a minha experiência com O Bebê de Rosemary. Espero que vocês se animem a ler esse livro também, que eu acho que vale muito a pena. É uma história bem interessante.
Me chamou a atenção, gostei demais. E se você já leu esse livro aí, conta aí embaixo aí nos comentários o que você achou desse livro, se você assistiu o filme também. Vale contar também, porque como eu disse, ele é muito fiel ao livro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like aí, se inscreve. Se você chegou até aqui, eu acho que você gostou desse vídeo. Então, se inscreve aí também e a gente se vê numa próxima. Até mais!